Estamos de volta. Vamos conhecer mais sobre leis que abordam a cultura e o esporte no Brasil. Quais são as legislações mais consultadas no caso da cultura? Nós temos como base a própria Constituição Federal, em que lá pelo artigo 214, 215, ela dá as disposições e o que significa o direito à cultura. Regulamentando essa parte na Constituição, a gente tem a Lei Federal 8.313 de 1991, que é chamada Lei Rouanet, que é a lei que efetivamente aperfeiçoou o sistema de incentivo à cultura no Brasil e que, na verdade, é uma consequência, uma sucessão da antiga lei que regulamentava esse nosso setor, que era a Lei Sarney, salvo engano, de 1985 ou 86. Explica pra gente em detalhes como é que funciona a Lei Rouanet. Bom, a Lei Rouanet, ela institui o Programa Nacional de Incentivo à Cultura e ela estipula alguns mecanismos, né? Ela criou a linha de incentivo da iniciativa privada, né? Em que o particular, empresa ou pessoa física, deposita seu dinheiro, investe o seu dinheiro via doação ou patrocínio e se serve de um benefício fiscal com redução do seu ou abatimento do seu imposto de renda, né? A gente também tem um mecanismo que se chama Fundo Nacional de Cultura, que é um dinheiro carimbado público, um dinheiro de orçamento e que diretamente é investido pelo Estado por intermédio do seu órgão competente, o Ministério da Cultura, em ações voltadas ao desenvolvimento da cultura no Brasil. Que tipo de preparação deve ter esse profissional para trabalhar nessa área? Ele precisa ler que tipo de informação, estudar que tipo de livros? Bom, primeiro ele precisa ter vontade de se inserir nesse meio, até porque não é um meio daqueles mais tradicionais no campo jurídico, né, onde a gente vê mais advogados criminalistas, civilistas, tributaristas, né? É um campo muito específico do saber direito, né? O que uma pessoa que deseja, ela, como eu disse, ela tem que ter vontade e ela tem que ter o conhecimento básico de certas normas voltadas à matéria de atuação do nosso escritório. Onde estão os melhores cursos para trabalhar na área? Bom, um advogado constitucionalista ele pode buscar uma instituição especializada para se aprimorar no conhecimento, no estudo do direito constitucional e também a própria capacidade de iniciativa da pessoa pode gerar um maior aprofundamento nesse estudo. Há uma instituição chamada CEMEC, Centro de Estudo de Mídia, Entretenimento e Cultura localizado em São Paulo, que pode proporcionar a todo interessado maiores conhecimentos sobre o campo de incentivo à cultura. O direito à cultura está disposto em que norma? Bom, a primeira base normativa do direito à cultura é a própria Constituição Federal. O direito à cultura é um direito de natureza social, de ordem fundamental e que todos aqueles, brasileiros ou não brasileiros, estrangeiros, de passagem ou não no Brasil, têm direito a usufruir. E o esporte está em um lugar diferente? O esporte também tem supedâneo legal na Constituição Federal, logo em seguida a parte que faz a previsão do direito à cultura. Artigos 214, 15, 16 e 17. Na esfera pública, esse advogado pode trabalhar em que órgãos? Como exemplo de atuação de um advogado público, eu cito o advogado da União que trabalha na consultoria jurídica do Ministério da Cultura, cujo trabalho é de emissão de pareceres jurídicos que opinam pela juridicidade ou não de um projeto, de um dado projeto cultural. Você acha que é desafiador trabalhar com cultura e com esporte no país? Bastante desafiador. Eu tenho visto que a cultura e o esporte, eles podem ser um grande meio de, primeiro, desenvolvimento econômico, né? Eu acredito, de desenvolvimento social principalmente, trabalhar com direito, com essas questões de incentivo à cultura e ao esporte, transmitir dignidade à pessoa humana. Em última, a proposta é isso. A gente vê que muitos adolescentes, muitos jovens encontram no esporte uma maneira de sustentar a família, de sair de um mundo difícil de drogas, enfim. Verdade. E você acha que a gente tem incentivo suficiente? Eu creio que a gente tem um mecanismo legislativo bom, mas talvez até a carência de recursos públicos, a falta de estruturação da própria administração pública e dos órgãos governamentais competentes dificulte um pouco o oferecimento do direito à cultura e do direito ao esporte, né? E quais são os principais órgãos públicos que estão envolvidos na aprovação de projetos? Na seara do incentivo à cultura, nós temos o Ministério da Cultura e
algumas questões relacionadas à Ancine, que fica sediada lá no Rio de Janeiro, que é uma autarquia federal. No campo da lei de incentivo ao esporte, nós temos o Ministério do Esporte, que é o órgão competente para aprovar os devidos projetos esportivos. É possível, inclusive, que cada estado, membro da nossa federação, o Distrito Federal e municípios tenham leis específicas de incentivo à cultura e ao esporte. A própria Constituição autoriza essa iniciativa legislativa, né? E aí, para cada ente desse, nós teremos órgãos específicos, geralmente secretarias de esporte e de cultura, competentes para aprovar os devidos projetos. Existem projetos governamentais para auxiliar a captação de recursos para atletas iniciantes e de alto rendimento que não tenham patrocínios. O mais conhecido é o Bolsa Atleta, criado em 2004. Depois de preenchidos os pré-requisitos de inclusão no projeto, o desportista recebe mensalmente um auxílio financeiro creditado na conta bancária durante um ano. Na categoria olímpica e paraolímpica, o valor mensal é de R$ 2.500. Na categoria internacional, R$ 1.500. Na categoria nacional, o atleta recebe R$ 750 por mês. Na categoria estudantil, a bolsa é de R$ 300. Numa parceria entre o Ministério do Esporte e o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONANDA, pessoas físicas e jurídicas podem direcionar doações também aos projetos esportivos sociais aprovados, por meio de depósitos em conta específica do Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente, conforme disposto no artigo 260 do ECA. Qual a faixa de remuneração de um advogado constitucionalista? Bom, a remuneração varia desde a qualificação profissional, grau de reconhecimento do profissional, campo de atuação, mas não existe uma base remuneratória fixa, não. A remuneração média de um estagiário de direito no Brasil varia de R$ 800 a R$ 1.300. Depois da contratação, esse valor sobe para cerca de R$ 2.500. Um advogado da União tem remuneração inicial de R$ 14.000. Um auditor da Receita Federal, R$ 13.000. Um analista do Banco Central recebe cerca de R$ 12.000 do início da carreira. Já uma analista processual, pouco mais de R$ 6.000. No próximo bloco, o advogado constitucionalista indica livros sobre a área de incentivo à cultura e ao esporte.